O Atlético Mineiro respondeu se pretende contratar Rodrigo Dourado. Deixa eu explicar essa situação em detalhes. Dourado é aquele volante que surgiu no Internacional, ficou por mais de 10 anos no Colorado, até que ele se mandou para o México. Nesse momento pertence ao América do México, time comandado por André Jardine, quando o Dourado foi contratado. O problema é que o André Jardine foi embora e o Dourado perdeu espaço. Inclusive, o novo treinador do time mexicano já deixou bem claro que não conta com o Rodrigo Dourado. Dessa maneira, o América tem tentado buscar encontrar um clube para fechar com o atleta. O nome foi sugerido ao Galo, existiu a especulação de que o Atlético poderia contratar o Dourado se não avançasse nas tratativas com o Fred. O que eu posso contar é que antes de gravar esse vídeo eu entrei em contato com uma fonte atleticana e perguntei: o Rodrigo Dourado tem chance de ser contratado? E a resposta foi não, pode descartar esse nome. Então não vai haver Rodrigo Dourado, ainda que as tratativas com o Fred, que pertence ao Fenerbahçe, não avancem. O Atlético tem enorme otimismo em relação ao acordo com o jogador que é pretendido pelo clube. O Fred já se declarou atleticano, fez uma reunião antes de viajar para a Turquia e tem a intenção de jogar no seu clube do coração. Tem mais um ano de contrato no Fenerbahçe, mas pode acabar ficando sem espaço no clube turco para essa última temporada, tudo por causa de uma alteração no regulamento do campeonato turco. Até a temporada passada eram possíveis 14 estrangeiros. A Federação Turca sinalizou com uma redução para 10 estrangeiros e outros 4 estrangeiros com um limite de no máximo 23 anos de idade. O Fenerbahçe exigiu que essa nova cláusula passasse a valer apenas a partir da próxima temporada, mas a Federação Turca definiu nas últimas horas que vai estabelecer o seguinte procedimento: serão 12 estrangeiros sem limite de idade e outros 2 com até ou com no máximo 23 anos. E é diante desse cenário que o Fenerbahçe convidou os representantes do Fred para uma reunião nessa quinta-feira. Essa reunião deve ser definitiva para a escolha do futuro do atleta. Uma rescisão do contrato não está descartada, apesar de o Fred ter sido titular na vitória amistosa disputada contra o Admira por 5-0. Nessa quarta-feira o Fred foi titular e inclusive marcou um dos gols. O Atlético acompanha com atenção. O Galo tem um acordo fechado com o Fred, mas só vai poder assinar esse contrato se o Fred deixar o Fenerbahçe livre. O Galo não pensa em pagar uma compensação financeira ao time turco, não há dinheiro para investimento em aquisição de direitos econômicos de atletas. É claro que o torcedor fica naquela expectativa, naquela ansiedade de que vai contratar, de que vai trazer, que vai ter reforço, mas desde que chegou, o Pedro Daniel sempre manteve pés no chão e ele nunca se contradisse no discurso, né, Alexandre Simões? É interessante, né, o Thiago, e é exatamente o papel dele, né, e a gente tem exemplos no futebol brasileiro e os dois melhores, Flamengo e Palmeiras, que passaram por esse processo. Você precisa colocar as contas em ordem para poder crescer. O crescimento, ele tem que ser estruturado. É o famoso construir casa pelo alicerce, né? Quando você quer construir casa pelo telhado, ela cai, ela desaba. Então você precisa ter uma base para poder erguer. Então eu acho que é um movimento natural, tá? É um movimento natural de quem pensa a longo prazo. De quem pensa pro hoje, pro amanhã, pro final dessa temporada, é o gastar, e essa era inclusive uma marca das associações no futebol brasileiro, tanto que os clubes praticamente todos quebraram, não quebraram Flamengo e Palmeiras, por quê? Porque lá atrás eles fizeram esse movimento de colocar o pé no chão, de colocar a casa em ordem, de gastar dentro do que pode para poder viverem um processo de crescimento. E hoje a gente vê esse crescimento, mas que custou um tempo de chamadas vacas magras. Então, quer dizer, em primeiro lugar, eu não faço conta com o dinheiro dos outros, Thiago. Em segundo lugar, eu não gasto mais do que eu tenho. Então, dentro da minha lógica até de vida, e não é nem profissional, de vida pessoal, eu acho que é esse o movimento. Você gastar mais do que pode e por um período muito longo, isso significa um retrocesso. Então, dentro da minha lógica de pensamento, que bom que o Atlético está pensando no futuro. E aí, lá na frente, eu acho que aí a gente pode até cobrar esse processo que está vivendo hoje. Mas o processo que está vivendo hoje é o processo correto, viu, Thiago? Negociação encerrada, sem chance do Fred vir. Para quem não está lembrando, o Fred foi revelado pelo Inter, mas ele era da base do Atlético. Seleção brasileira, ficou muito marcado pelo aquele lance em 2022, né? Eu até acho que a culpa foi do Pedro, viu? Eu acho que o Fred aí entrou de gaiato nessa história.
mas um jogador de seleção brasileira, jogador de Manchester United, enfim, um jogador que, na minha opinião, elevava e muito o nível do time do Atlético. Galante. André, o Atlético tem a expectativa e a esperança ainda de resolver essa questão do Fred vir para o Atlético. Mas hoje, vendo a fala do Pedro Daniel, ele diz que o Atlético enxerga como o Fred como uma oportunidade de negócio. Eu não acho que o Fred é uma oportunidade de negócio. Porque, para mim, a oportunidade de negócio é um jogador que está ali em final de contrato. O Fred ainda tem mais 1 ano de contrato. Quer dizer, não é uma situação do jogador que está prestes a sair, ou o clube lá está com uma necessidade de poder economizar na folha lá. Não é essa a situação. O Fred, anteontem, fez um jogo amistoso contra um time da Áustria, que eu esqueci qual é o nome. Além de dar o passe para o gol, ele fez o gol e foi o grande nome do jogo. Foi o destaque do jogo. Mudou o treinador do Fenerbahçe agora, o treinador que está lá é o treinador que levou o Fred para lá. Quer dizer, as coisas vão convergindo contra. Mas a favor do Atlético tem a questão do limite de estrangeiros, que é o que o Atlético se apega em cima disso, de já ter extrapolado lá o limite, de repente eles terem que negociar alguém e o Fred ter esse poder de convencimento com o Fenerbahçe para o Fenerbahçe liberar. Então, quer dizer, está muito mais a responsabilidade em cima do Fred, para o Fred convencer o Fenerbahçe a liberar, e de novo o Pedro Daniel coloca que o Atlético não vai investir para trazê-lo, vai investir no aspecto de pagar a ele um salário, luvas, essa situação toda, mas de pagar o Fenerbahçe para tirá-lo. Então, assim, eu acho muito difícil. Não vou mentir pro torcedor, não. Eu acho muito difícil você convencer o Fenerbahçe, vai vir de graça. Por quê? Porque você está explodindo. Será que o Fred não vai ter outro mercado? Será que não tem nenhum clube que vai estar interessado hoje no Fred para ele poder pagar para tirá-lo ou para ter um empréstimo, alguma situação? E o Atlético e o Fred vai ter esse convencimento? Então, assim, eu não estou criando expectativa. E acho que o torcedor do Atlético também não. Talvez para a próxima janela, aí é outra história. Ele vai estar livre. Porque aí ele vai poder assinar um pré-contrato, né? E aí aquela questão do time fazer um bem bolado. Como o Atlético fez, inclusive, eu acho que vale a pena até citar aqui que o Atlético fez um bom negócio com o Alonso. Quando hoje eu fiquei sabendo que o Atlético recebeu uma compensação. Mas qual é a compensação? Não me falaram ainda valores, cara, mas assim... Você falando que é um bom negócio. Não, cara, mas de qualquer forma, qualquer que seja a compensação, eu acho que é um bom negócio. Porque ele sairia de graça, né? Ele já estava num ponto ali de ter um questionamento de ser utilizado ou não. Você não vai pagar 6 meses de salário para ele. E ele saiu agora, você ainda recebeu para ele ter antecipado a saída? Eu acho que é um bom negócio. Ainda brinquei hoje com o pessoal do Atlético. Falei, espero que vocês consigam fazer isso com o Igor Gomes, né? Mas, de qualquer forma, voltando em Fred, eu tô achando difícil. O Atlético estava acertado com o staff do Fred, as informações que circularam, mas faltou combinar com os turcos, né? Essas frases geralmente russos, mas faltou com os turcos e aí pediram valor para liberar valor. Aí fica mais difícil. Pediram o óbvio, né, cara? Assim, tem contrato, né? O Atlético, assim, pediram o irmão. óbvio, assim, eu com sinceridade. Aí, o Atlético é o time. O Atlético acha que. E eu discordo do Breno, eu acho que é uma bola quicando da qualidade que é o Fred pro Atlético, ele não vai ter, tá? É uma bola que tá quicando aqui pro Atlético. Mas é o Atlético que acha uma grande oportunidade de mercado. Adquiriu o Vitor Hugo, que fez 6 meses ajudando o Atlético e era reserva desse Alonso, que a gente acabou de falar que foi negociado agora. Acho interessante dar 5 anos de contrato pro Renier, mas acho que não dá para colocar dinheiro na negociação do Fred. Gente, eu não consigo entender, né? Até tem na fala do Pedro Daniel hoje que só em situações, em uma situação muito específica, atípica. O Fred é uma situação atípica. É um jogador que está quase implorando para vir pro Atlético. Mas é óbvio que o Fenerbahçe não vai abrir mão de 1 ano de contrato. Cara... Assim, eu não consigo... Eu não tô falando que o Fred... tem um detalhe, tá? O Fred não resolve o problema da camisa 5 no Atlético, não resolve. Não resolve o problema do Atlético precisar de mais um atacante. Mas alguém duvida que o Fred seria um potencial pro próprio Vitor Hugo, pro Michael, que é um bom jogador, no meio campo? Alguém tem dúvida que o Fred melhoraria exponencialmente? A gente não sabe quanto o meio campo... o meio campo do Atlético, tô falando do meio campo. Não pode só olhar o outro todo, o Atlético precisa de jogadores. E tem mais uma coisa, tá? Quando a gente fala de adaptações que o Atlético faz, para voltar algumas prateleiras atrás, no caso do Léo Duarte,
O Tressoldi, desde que ele veio pro Atlético, ele não joga pela esquerda. O Lianco, preferencialmente, não joga pela esquerda. E o Léo Duarte está sendo treinado para jogar por lá também. Ok, sabe o que significa isso? Mais uma adaptação do Atlético. Esses caras podem jogar melhor até do que já jogaram do lado direito. Mas eles estão treinando lá. É só pegar o como e onde cada um jogou no Atlético até então. Então, André, assim, dessa forma que o Atlético está sendo pensado, vai ser muito difícil, né? Porque, eu repito, o Fred é uma grande bola quicando na área do Atlético, mas que a diretoria entende que não pode dar esse chute. E eu só tenho uma preocupação de entender qual seria o salário dele. Por quê? A Júlia estava comentando aqui no intervalo, né? Criou-se uma expectativa que com a saída do Hulk, você esvaziaria a folha de pagamento ali do valor do Hulk e isso seria repassado para um futuro reforço, né? E aí, será que seria investido no Fred? Mas ele não seria a grande prioridade. Essa é a grande realidade, porque o Fred não é o primeiro volante, né, que hoje o atleta tem a extrema necessidade que até agora não apareceu. Então eu ainda tenho essa ressalva de entender qual seria esse salário do Fred. Porque se for os números que a gente fica vendo, rodando por aí, coisa em torno de 2.300.000, eu acho loucura. Só uma coisa. Mas aí tem que entrar em negociação, né, Breno? Assim, porque... 3 anos e meio de salário com 2 de contrato. Eu acho, se for isso, tá, gente? Não tô afirmando que mas é o que eu ouvi passando, rodando aí. Pois é, então aí cabe o Atlético negociar, né? Sentar à mesa. Mas isso dá mais trabalho do que falar assim, ô Fred, pede o Fenerbahçe aí pra simplesmente rasgar um ano de contrato com você e fica livre. Aí é mais cômodo, né? Cara, mas assim, só uma coisa. Pra mim, bate mais uma vez na tecla da incompetência do Atlético em buscar reforço. O Atlético não consegue. A diretoria do Atlético tem essa incapacidade. Hoje o Atlético não consegue buscar reforços. O Atlético vai chegar no início da janela só com o Léo Duarte. E aí a turma que gosta de passar pano, os amansados, diriam que não, pô, mas a janela de transferências vai abrir só dia 20 e os contratos dos jogadores só se encerraram no dia 30 de junho. Só que a turma dos amansados esquece uma situação muito importante, óbvia, clara que é. Ele pode assinar um pré-contrato. O cara que terminou o contrato agora no dia 30 de junho, que tem 10 dias, hoje é dia 10, não é? O cara que terminou no dia 30 de junho, ele já podia assinar um pré-contrato desde janeiro. Você não precisa esperar o cara encerrar o contrato dele para você assinar um pré-contrato com ele, não. É muito óbvio isso. E aí, cara, infelizmente hoje o Atlético tem uma dificuldade muito grande. O Atlético não consegue sair do lugar. Fica nesse negócio de, vamos buscar o Fred. Aí o torcedor se anima. Ah, não deu. E aí vive isso, cara. O Atlético vive nessa montanha-russa do, vamos fazer isso. Não. É o tempo inteiro. Então, assim, eu não consigo mais crer em nada, absolutamente nada que o Atlético vá fazer nessa temporada. Eu não acredito que virão reforço. Para mim, vai essa turma que está aí mesmo. Eu já acreditei que pudessem vir. E a cada entrevista que eu escuto, a cada palavra dita por dirigentes do Atlético, eu tenho a plena convicção de que o Atlético vai com esse elenco aí mesmo. Se vier reforço, vem 2 no máximo, mesmo assim, caras que não vão mudar o patamar do Atlético. Então, assim, o torcedor atleticano, antes de qualquer coisa, ele tem que rezar num terço, ou o que ele acreditar, a fé que ele tiver, porque a realidade esse time do Atlético é mais uma vez lutando para não cair. Mais uma vez brigando contra o rebaixamento. Mais uma vez longe de qualquer tipo de conquista. O Atlético chegou na final da Sul-Americana no ano passado muito mais com a força do acaso do que com a qualidade do elenco. E mais uma vez eu vejo esse Atlético distante de qualquer coisa relevante. Para mim o Atlético não consegue o objetivo que foi traçado pela diretoria, que é a volta à Libertadores. É de verdade, a pegar na fé. Porque no futebol a gente não enxerga nada. Ô Tiagão, e também vale reforçar aqui, né, que eu vi ontem correndo nas redes sociais aí que o Atlético podia ter um interesse no Rodrigo Dourado, e eu conversei com as pessoas do Atlético e eles desmentem esse tipo de interesse. É muito bom pro Atlético. Que o Atlético não tem nenhum tipo de interesse no Rodrigo Dourado. Só para poder colocar isso, porque a gente viu, né, rodando nas redes sociais, esse bafafá, o Rodrigo Dourado pode ser... Não, o Atlético diz que não tem interesse. André, sabe o que eu acho pior? Ouvindo os meninos falarem, quando a gente fala de salários de 2 milhões, 2 milhões e meio para o Fred, é alto, é um salário muito alto. Só que a gente vê Igor Gomes no banco sem resolver nada, escanteado, ganhando o que ganha. Dudu ganhando o que ganha, escanteado também. Gustavo Scarpa, que a gente sabe também que não dá para contar com ele. E não adianta, é isso que você estava falando, assim,
parece que vão ser essas peças mesmo e o Barba que se resolva com esses jogadores. Isso é muito caro para o clube. Ficou livre do salário do Hulk, mas não tem ninguém para chegar e resolver, e ainda tem jogadores muito, muito caros que não resolvem nada, assim. Então, tem uma gestão de elenco muito ruim e que não vai conseguir resolver numa janela curta, porque tem todo um histórico ali de jogadores, de negociações ruins que foram feitas, e o Atlético vai ter que lidar com esse peso até, assim, o ano que vem ou mais, porque são contratos longos que ele não consegue desfazer. Em relação aí a reforços, eu estava vendo até o Nicola falando sobre a questão do Fred e tal. O Fred tem uma dificuldade, né? Que o treinador que chegou lá agora no Fenerbahçe é o mesmo que levou ele para o clube turco, que pediu a contratação dele. Na quarta-feira teve o primeiro jogo do treino, ele começou como titular, inclusive deu uma assistência na vitória 5-1 do time do Fenerbahçe. Então, assim, se o treinador bater o pé e falar, não, eu quero contar com ele, vai ser embaçado. Mas tem todo o processo ali do clube turco, eu vi até umas postagens aí da torcida do Fenerbahçe cornetando o Fred num post que ele fez lá no X. Então, tomara que a corneta lá esteja soprando forte para o Fred poder vir para cá um pouco mais facilmente, viu, Cabidão? Agora a gente fica nesse aguardo. Pode falar. Só um ponto em cima disso. Começou como titular, o técnico gosta dele, isso é importante, mas tem 2 jogadores do Fenerbahçe da posição dele que estão na Copa, né? O Kanté e o Amrabat, que são jogadores hoje de um nível altíssimo. O Kanté, principalmente. Mas é o fato, começou como titular, mas é bom a gente contextualizar isso também, né, Guinho? Mas se jogar bem, meu amigo, não importa quem é o concorrente dele. O futebol é momento, e se o momento dele estiver bom, um abraço do Paulino. Aí o caminhão passou buzinando ali. Tá escutando a 98, certeza que estava escutando a 98. E aí, o Henrique, ainda tem outra questão que a gente tem que levar em consideração, é que o Fenerbahçe não tá quebrado igual o Atlético, né? Então não precisa ter 1 ou 2 jogadores por posição só, né? Isso aí é importante, né? É importante. Pode ter jogador bom até no banco, né? Pois é. E é importante ressaltar também que, gente, assim, as negociações elas podem se desenrolar de várias formas, né? Fala, massa atleticana, finalizando mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela sua companhia, como sempre, tá, gente? Peço o like de vocês antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal, tá bom? E eu espero, de coração, que a notícia tenha sido relevante para vocês, tá bom? Fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês, não se esqueçam, tá bom? Para quem tá chegando agora, se inscreva no canal, tá bom? Fica aí o meu convite. Não esqueça de antes de sair do vídeo para estar ativando o sininho de notificação, é muito importante, que assim você não fica nada de fora de tudo que sai aqui no canal e, tá? Deixa o like aí para dar aquela moral pra gente, tá bom? Fique à vontade para estar conhecendo o canal, você que está chegando agora, tá? Esse canal aqui traz notícia todos os dias do Galo, só do Galão da Massa, não tem outro assunto a não ser Galo, então não perca tempo, tá? Está no lugar certo. Você que é atleticano ou atleticana, aqui é o seu lugar, tá? Se inscreva, não deixe de se inscrever. Fique à vontade também para estar deixando sua opinião em relação ao mercado do Galo, se está parado ou não, se o Fred vem ou não, em relação ao Galão aí no Brasileirão. Então, enfim, deixa aí a sua opinião em relação a tudo que foi falado e mais ainda os desabafos de vocês em relação a tudo, tá? A participação de vocês são muito importantes pro canal, porque o YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante e indica para mais torcedor do Galo, tá bom? Para quem tá chegando agora, tá? Fiquem bem à vontade, sejam muito bem-vindos. Esse canal aqui foi feito para atender toda a massa atleticana. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos pela companhia. Obrigado pela preferência de estar nesse canal, tá bom? Espero que vocês saiam daqui inscritos no canal e com o sininho de notificação ativado, tá bom? Massa, vou ficando por aqui, atento às novidades lá fora. Qualquer novidade, a gente volta para estar atualizando aqui o canal para vocês, tá bom? Um forte abraço, Massa, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!